Hoje a história de bolso é da Juliana, uma jovem que aprendeu a transformar luz em esperança, mesmo quando as sombras ameaçavam engolir tudo ao seu redor. Ah, meus amigos, nem todas as velas queimam apenas para iluminar. Algumas guardam segredos que, uma vez revelados, podem mudar para sempre o rumo de uma vida. Juliana vivia em uma cidadezinha movimentada pelas feiras semanais. Desde muito jovem, ela aprendera com sua mãe, Dona Rosa, o ofício de fazer velas. Não eram simples objetos decorativos, mas peças únicas, com aromas que pareciam contar histórias. Para Juliana, aquelas velas eram mais do que uma forma de sustento, eram um legado. As manhãs da feira começavam com o som dos feirantes montando suas barracas, o aroma doce das frutas maduras misturado ao cheiro de pão fresco e o tilintar das moedas nas transações. A barraca de Juliana era modesta, mas suas velas, dispostas em caixas de madeira forradas com panos coloridos, chamavam a atenção de quem passava. "Bom dia, Juliana", saudou João, um feirante veterano que vendia especiarias na barraca ao lado. "Suas velas estão mais bonitas a cada semana. Vai vender tudo hoje, tenho certeza." Juliana sorriu enquanto arrumava o avental. "Obrigada, João. Espero que sim. A situação em casa está apertada e mamãe não anda bem de saúde", respondeu, tentando disfarçar a preocupação. O dia seguia com o fluxo constante de clientes. Algumas senhoras elogiavam os aromas, enquanto jovens casais compravam velas para enfeitar suas casas. Tudo parecia normal, até que um homem de meia-idade, bem vestido, entrou na barraca. Ele observava as velas com uma atenção incomum, pegando uma ou outra e analisando os detalhes. "Essas velas são feitas por você?", perguntou ele, com a voz grave. "Sim, senhor. Cada uma é feita à mão, com cera de abelha e óleos essenciais naturais", explicou Juliana com um sorriso profissional, embora sentisse algo estranho no olhar dele. Sem dizer muito mais, o homem comprou uma quantidade significativa de velas, escolhendo as maiores e mais elaboradas. Quando ele saiu, Juliana ficou pensativa. Não era comum alguém gastar tanto em uma só compra. João, que observava tudo, se aproximou com as sobrancelhas arqueadas. "Esse homem, já vi ele por aqui antes, mas nunca comprou nada, e hoje levou quase toda a sua barraca. Estranho, não acha?", disse ele cruzando os braços. Juliana tentou afastar o incômodo. "Talvez ele só tenha gostado do meu trabalho. Quem sabe volta para comprar mais", disse, tentando se convencer. Ah, meus amigos, como é curioso quando pequenos detalhes começam a pesar em nosso coração. Juliana não sabia, mas aquele cliente era muito mais do que aparentava. E seu caminho com ele estava apenas começando. À noite, enquanto organizava os materiais para o próximo dia, Dona Rosa, deitada em um sofá gasto na sala, chamou por Juliana. "Filha, você está preocupada com alguma coisa?", perguntou Rosa com a voz cansada. Juliana hesitou, mas acabou contando sobre o cliente misterioso. "Foi esquisito, mãe. Ele parecia muito interessado, mas também, não sei, tinha algo diferente nele", disse, sentando-se ao lado da mãe. Rosa segurou a mão da filha, apertando com delicadeza. "Às vezes, as pessoas aparecem em nossas vidas por razões que não entendemos de imediato. Mas, Juliana, tome cuidado. Nem toda luz que brilha é confiável", disse Rosa, com um olhar distante. Juliana sorriu, mas as palavras de sua mãe ficaram em sua mente. E como vocês logo descobrirão, Rosa sabia mais do que dizia, porque aquele cliente misterioso era a fagulha que acenderia verdades há muito escondidas. Os dias que se seguiram foram marcados por um misto de trabalho e inquietação para Juliana. A presença do cliente misterioso continuava rondando seus pensamentos. Mesmo enquanto moldava novas velas em sua pequena oficina improvisada em casa, ela não conseguia afastar a imagem daquele homem de olhar fixo e palavras medidas. A oficina era um pequeno quarto nos fundos da casa,
com prateleiras improvisadas repletas de moldes, óleos essenciais e cera de abelha. O aroma doce da cera derretida misturava-se ao cheiro herbal dos óleos, criando um ambiente acolhedor. Juliana estava acostumada a passar horas ali, moldando e decorando suas velas, mas naquela tarde, tudo parecia um pouco mais pesado. Enquanto trabalhava, sua mãe, Dona Rosa, apareceu na porta, apoiando-se no batente. "Está muito calada, filha. Aconteceu alguma coisa na feira?" perguntou Rosa, com uma preocupação evidente. Juliana parou o que fazia e olhou para a mãe. "Não sei, mãe. Aquele cliente, ele parecia tão estranho e comprou tantas velas. Nunca vi algo assim", disse, enquanto moldava cuidadosamente uma vela grande. Rosa entrou no quarto, observando os detalhes das velas que Juliana estava fazendo. Talvez ele seja só alguém que apreciou seu trabalho. Mas, Juliana... Rosa hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. "Apenas fique atenta. Às vezes, as pessoas têm interesses que vão além do que mostram." Juliana assentiu, mas o tom de sua mãe não passou despercebido. Havia algo naquelas palavras que a deixou ainda mais intrigada. Na próxima feira, Juliana voltou à sua rotina. O barulho familiar das pessoas negociando, o cheiro de frutas frescas e a brisa leve ajudavam a aliviar a tensão. Mas a sensação de estar sendo observada permanecia. Lúcia, uma feirante mais velha, conhecida por seu jeito ácido, parou na barraca de Juliana. "Parece que está se dando bem, hein? Vendendo tudo para clientes misteriosos", disse Lúcia, com um tom de deboche. Juliana tentou ignorar, mas Lúcia continuou. "Sabe, Juliana, ouvi uns rumores. Dizem que esses clientes que aparecem de repente nem sempre têm boas intenções. Fique esperta", concluiu antes de sair com um sorriso cínico. "Ah, amigos, como é cruel a língua afiada de quem carrega inveja no coração." As palavras de Lúcia não eram apenas veneno, eram sementes de dúvida plantadas em Juliana, que começava a questionar tudo ao seu redor. Naquela noite, enquanto Juliana guardava os poucos produtos que restaram na barraca, o cliente misterioso voltou. Ele parecia mais apressado desta vez e evitava olhar diretamente para ela. "Quero mais dessas", disse ele apontando para as velas maiores. Juliana tentou conter sua curiosidade, mas não conseguiu. "O senhor parece gostar muito do meu trabalho. Está tudo bem?" perguntou de forma hesitante. O homem parou por um momento, como se estivesse decidindo o que responder. "Seu trabalho é excepcional. Só isso", disse ele, entregando o dinheiro e saindo rapidamente. Juliana ficou olhando para ele desaparecer na multidão, uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. Ah, meus amigos, como o silêncio pode ser tão ensurdecedor. Juliana sentia que havia algo escondido naquele homem, algo que estava prestes a mudar tudo. E como vocês logo verão, seus instintos não estavam errados. A manhã seguinte trouxe uma estranha inquietação para Juliana. Enquanto organizava suas velas na barraca da feira, o olhar distante do cliente misterioso permanecia em sua mente. Mesmo com o movimento normal da feira, algo parecia fora do lugar. João, sempre atento aos detalhes, percebeu a distração de Juliana. Ei, Juliana, está tudo bem? Você parece preocupada, disse ele, enquanto colocava especiarias em pequenos pacotes. Juliana suspirou, tentando afastar os pensamentos. Não sei, João. Aquele cliente estranho voltou ontem e comprou mais velas. Ele parecia apressado, quase desconfortável. Respondeu, ajustando as velas na prateleira. João franziu a testa. Isso não parece certo. Talvez seja melhor você ficar de olho. Se precisar, estou aqui, disse ele com um sorriso tranquilizador. Enquanto João falava, o som de passos pesados ecoou na feira. Juliana e os outros feirantes se viraram para ver um grupo de policiais entrando no local. A conversa cessou
e o ambiente ficou tenso. Os agentes começaram a revistar barracas, fazendo perguntas e inspecionando mercadorias. Ah, amigos, como é assustador quando o inesperado invade nossa rotina. Juliana sentiu um frio na espinha enquanto observava a cena, sem saber que logo estaria no centro dela. Os policiais pararam na barraca de Lúcia, que rapidamente se colocou na defensiva. "O que vocês acham que estão fazendo? Minhas coisas são legítimas", disse Lúcia, gesticulando de forma exagerada. Juliana observava à distância, mas sua atenção foi desviada quando um dos agentes encontrou algo próximo à sua barraca. Uma vela caída, quebrada ao meio, revelava algo dentro, um pequeno pacote de papéis enrolados. "De quem é isso?", perguntou um dos policiais, levantando a vela quebrada. Juliana congelou. Era uma de suas velas, mas ela não tinha ideia de como aquele pacote foi parar ali. É minha vela, mas não sei nada sobre esse pacote", disse Juliana com a voz trêmula. Os policiais começaram a fazer perguntas, enquanto os olhares curiosos dos outros feirantes se voltavam para ela. João tentou intervir. "Esperem, isso deve ser um engano. Juliana nunca faria nada errado", disse ele, tentando acalmar a situação. Após uma breve inspeção, os policiais não encontraram nada suspeito na barraca de Juliana. Mas a tensão já havia se espalhado. Lúcia, vendo uma oportunidade, lançou um comentário venenoso. "É assim que as pessoas começam a subir na vida, fazendo coisas questionáveis", disse ela com um sorriso cínico. Juliana sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas manteve a cabeça erguida. Ah, meus amigos, como é difícil lidar com a dúvida e o julgamento, especialmente quando carregamos a verdade no coração. Para Juliana, aquele momento era um teste, mas ela ainda não sabia o quão fundo essa história iria. Naquela noite em casa, Juliana examinou cada vela que restava. Quando abriu um dos moldes maiores, encontrou algo que a fez recuar. Um fundo falso, contendo um pequeno pacote semelhante ao encontrado pela polícia. "Não pode ser", murmurou enquanto segurava o pacote com as mãos trêmulas. Dona Rosa entrou na sala naquele momento e seu olhar caiu imediatamente sobre o pacote. "O que é isso, Juliana?", perguntou ela com um tom que misturava preocupação e algo mais profundo, quase como medo. Juliana levantou os olhos para a mãe, procurando respostas. "Mamãe, o que está acontecendo? Quem é aquele homem? E por que estão usando minhas velas para isso?", perguntou, sua voz carregada de angústia. Rosa hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Juliana, tem coisas que você ainda não entende, mas prometo que não deixarei nada acontecer com você", disse ela, antes de sair da sala, deixando Juliana sozinha com suas dúvidas. Ah, amigos, como as sombras do passado podem perseguir até os mais inocentes. Juliana estava apenas começando a entender que havia algo muito maior acontecendo e que, às vezes, a luz de uma vela pode iluminar verdades que preferíamos nunca ter visto. Naquela noite, Juliana mal conseguiu dormir. O peso do pacote encontrado em suas velas e o comportamento enigmático de sua mãe não saíam de sua cabeça. Cada ruído na casa parecia amplificar a sensação de que algo maior estava acontecendo. Pela manhã, enquanto preparava sua barraca para a feira, Juliana se deparou com João. Ele parecia preocupado, mas determinado a ajudá-la. "Juliana, você precisa me contar o que está acontecendo. Não quero ver você envolvida em algo perigoso", disse João, enquanto ajustava uma caixa de especiarias. Juliana olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "João, eu encontrei algo estranho em uma das minhas velas. Parece que alguém está usando o meu trabalho para esconder pacotes, e minha mãe sabe mais do que está dizendo", revelou, sua voz carregada de confusão.
João franziu o senho, coçando o queixo. Isso é sério, Juliana. Você precisa descobrir o que está acontecendo antes que se complique ainda mais, disse ele com um tom firme. Enquanto conversavam, Lúcia passou por eles com um sorriso cheio de malícia. Parece que a mocinha está ocupada conspirando. Cuidado, Juliana. Quanto mais alto você sobe, maior é a queda, disse ela antes de seguir adiante. Ah, amigos, como a inveja pode ser uma força destrutiva. Lúcia não via os esforços de Juliana como dignos de admiração, mas como uma ameaça. E suas palavras, embora cheias de veneno, eram apenas o começo de algo maior. Na feira, o cliente misterioso apareceu novamente. Ele não olhou ao redor como antes. Desta vez, foi direto até a barraca de Juliana. Preciso de mais velas, as maiores que você tiver, disse ele com um tom apressado. Juliana, tomada por um misto de raiva e determinação, decidiu confrontá-lo. Eu sei o que você está fazendo com as minhas velas. Por que está me envolvendo nisso? Quem é você? Perguntou, cruzando os braços. O homem olhou ao redor, nervoso, e inclinou-se para sussurrar. Não faça isso aqui. Se quiser respostas, me encontre no final da feira, depois que fechar, disse ele, antes de colocar o dinheiro na mesa e sair rapidamente. Juliana sentiu o coração disparar. Aquela era sua chance de descobrir a verdade, mas também sabia que estava entrando em território perigoso. Ah, meus amigos, às vezes, o desejo de esclarecer as dúvidas nos leva a caminhos desconhecidos. Juliana estava prestes a enfrentar o que temia, respostas que poderiam mudar tudo. Quando a feira acabou, Juliana seguiu as instruções do cliente misterioso. Ele a esperava em um canto isolado, longe do movimento e das luzes. Sua expressão era séria, quase desesperada. Quem é você e por que está usando as minhas velas? Perguntou Juliana, sua voz firme, apesar do nervosismo. O homem suspirou, passando a mão pelo rosto. Meu nome é Roberto. Não queria envolvê-la nisso, mas não tive escolha. Estou sendo chantageado. Se eu não entregar esses pacotes, pessoas importantes para mim podem se machucar. Explicou, com os olhos evitando os de Juliana. Juliana ficou em silêncio por um momento, processando o que acabara de ouvir. Isso não justifica o que você está fazendo. E minha mãe... O que ela tem a ver com isso? Perguntou, sua voz começando a tremer. Roberto hesitou antes de responder. Sua mãe, ela já esteve envolvida com essas pessoas no passado. E agora, eles estão usando você para enviar as mensagens que precisam, revelou com um tom sombrio. Juliana sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, trazendo uma onda de medo e mágoa. Minha mãe, ela nunca faria algo assim, disse Juliana, balançando a cabeça. Roberto ergueu as mãos em um gesto de rendição. Eu não estou dizendo que foi por escolha, mas essas pessoas, elas não dão opções, disse ele antes de se afastar, deixando Juliana sozinha. Ah, amigos, como é difícil encarar as verdades que envolvem quem amamos. Para Juliana, aquela revelação era mais do que uma descoberta. Era o início de uma batalha interna entre o que ela acreditava e o que precisava enfrentar. Juliana voltou para casa em silêncio, carregando o peso das palavras de Roberto. Ao entrar, encontrou sua mãe sentada na sala, as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de chá. O ar na casa parecia mais denso, como se a verdade estivesse pairando, aguardando ser confrontada. Mamãe, começou Juliana, a voz hesitante, mas firme. Eu preciso que você seja honesta comigo. Roberto me contou tudo. Sobre você, sobre essas pessoas. É verdade? Rosa levantou os olhos e Juliana viu neles algo que nunca tinha percebido antes. Medo e arrependimento profundos. Por um momento, parecia que a mulher idosa diante dela havia envelhecido anos em questão de segundos.
Juliana, por favor, não me julgue antes de ouvir, disse Rosa com a voz trêmula. Eu fiz o que fiz para proteger você. Era a única forma que eu tinha. Juliana se sentou ao lado da mãe, tentando manter a calma. Proteger de quem? Mamãe, eu não entendo. Por que essas pessoas estão me usando agora? Perguntou, lutando contra as lágrimas. Rosa suspirou, colocando a xícara sobre a mesa. Muitos anos atrás, quando você era pequena, sua avó adoeceu. Eu estava desesperada para conseguir dinheiro para o tratamento dela. Um homem associado a essas pessoas me ofereceu ajuda em troca de favores. Favores que eu não entendia totalmente na época, explicou Rosa, sua voz cheia de vergonha. Juliana sentiu o peito apertar. Sua mãe, sempre tão forte e reservada, agora parecia desmoronar diante dela. Quando percebi o que realmente estava acontecendo, já era tarde demais. Eles ameaçaram você, Juliana. Eu nunca poderia arriscar sua segurança, então continuei, até conseguir me afastar deles. Pelo menos foi o que eu pensei. Rosa baixou o olhar, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ah, meus amigos, como é cruel o preço que algumas pessoas têm que pagar para proteger quem amam. Juliana agora entendia que sua mãe não era culpada, mas uma vítima das circunstâncias, e ainda assim, o peso daquela revelação parecia insuportável. Juliana segurou a mão de Rosa, tentando transmitir força. Mas por que agora? Por que estão voltando a nos envolver? Perguntou, mais determinada do que nunca a entender a verdade. Rosa balançou a cabeça. Eu não sei. Talvez seja porque viram em você uma oportunidade. Você é talentosa, trabalhadora e inocente o suficiente para não suspeitar, respondeu Rosa, apertando a mão da filha. Juliana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que não poderia fugir daquela situação. Precisava enfrentar aquilo de frente, pela mãe, por si mesma e pela vida que havia construído com tanto esforço. Mais tarde, ela se encontrou novamente com João, que havia notado seu estado perturbado. Juliana, o que está acontecendo? Você pode confiar em mim, disse ele, enquanto organizava suas especiarias na barraca. Juliana respirou fundo e decidiu contar tudo. João a ouviu com atenção, sem interromper. E quando ela terminou, ele assentiu com um olhar decidido. Vamos resolver isso juntos. Essas pessoas precisam ser paradas e você precisa estar segura, disse João, colocando uma mão firme no ombro dela. Ah, amigos, como é precioso ter ao nosso lado alguém que nos apoia nos momentos mais difíceis. João não apenas acreditava em Juliana, ele estava disposto a lutar ao lado dela. Nos dias seguintes, Juliana começou a planejar seus próximos passos. Sabia que não podia continuar sendo usada sem fazer algo a respeito, e ao mesmo tempo sentia o medo constante de que qualquer movimento errado pudesse colocar sua mãe e sua própria vida em perigo. O que Juliana não sabia é que as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se juntar de uma maneira que ela jamais imaginaria. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e determinação para Juliana. Ela sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo, mas também precisava ser cuidadosa. Roberto continuava a aparecer na feira, mas agora Juliana o observava com olhos mais críticos. Cada gesto, cada palavra dele parecia esconder uma intenção que ela precisava desvendar. João, sempre próximo, começou a ajudá-la a mapear os movimentos de Roberto. Eles perceberam que ele nunca ficava muito tempo em lugar nenhum e sempre mantinha distância das outras barracas. Ele é cuidadoso, sabe que está sendo observado, mas isso só confirma que tem algo grande por trás disso tudo, comentou João, enquanto arrumava pacotes de especiarias. Naquela noite, Juliana decidiu confrontar Roberto novamente, mas com uma estratégia diferente. Ela escondeu um pequeno gravador em sua barraca, debaixo das velas, na esperança de captar algo que pudesse usar como prova.
Quando Roberto chegou, ela o recebeu com um sorriso forçado. Mais velas hoje, Roberto? Ou só quer conversar? Perguntou, mantendo um tom casual. Roberto olhou ao redor antes de responder, o rosto carregado de preocupação. Só preciso delas, não é hora de conversar, disse ele com a voz baixa, enquanto pegava algumas velas e deixava o dinheiro sobre a mesa. Juliana percebeu que ele estava mais nervoso do que o normal, o que só aumentou sua curiosidade. Após ele sair, ela verificou o gravador, mas o barulho da feira abafara boa parte da conversa. Ah, amigos, como é frustrante quando a verdade parece tão perto, mas continua escapando por entre os dedos. Juliana sabia que precisava ser mais ousada se quisesse resolver esse mistério. No dia seguinte, Roberto não apareceu, mas outro cliente comprou uma quantidade incomum de velas. Era um homem mais jovem, com uma postura menos discreta, que parecia apressado e irritado. Ele quase não olhou para Juliana enquanto pagava. Isso está ficando cada vez mais estranho, João. Agora tem mais gente envolvida? Comentou Juliana enquanto contava o dinheiro. João balançou a cabeça. Isso só confirma que é maior do que pensávamos. Mas temos que agir rápido antes que você seja envolvida ainda mais, respondeu ele. Durante a noite, enquanto revisava os materiais, Juliana encontrou outro fundo falso em uma vela. Desta vez, o conteúdo era ainda mais perturbador. Pequenos pacotes que pareciam conter algo ilegal. Ela levou o pacote para sua mãe e colocou-o sobre a mesa. Mamãe, isso não pode continuar. Eles estão usando as minhas velas para isso. Eu preciso ir à polícia, disse Juliana, a voz firme. Rosa ficou pálida ao ver o conteúdo. Por um momento parecia que ia desmaiar, mas se recompôs. Juliana, você não entende. Essas pessoas, elas não jogam limpo. Se você for à polícia sem provas suficientes, pode ser perigoso, disse Rosa, segurando a mão da filha com força. Juliana olhou nos olhos da mãe, sentindo o peso do medo que ela carregava há tantos anos. E se eu não fizer nada, eles vão continuar me usando. Não posso viver assim, mamãe, respondeu Juliana com determinação. Rosa, vendo que Juliana não desistiria, suspirou e assentiu. Então faça direito. Tenha certeza de que está protegida e saiba que estarei com você, não importa o que aconteça, disse Rosa com uma força renovada na voz. Ah, amigos, como é poderoso o momento em que decidimos enfrentar nossos medos de frente. Para Juliana, aquela noite foi um divisor de águas, porque às vezes a única forma de dissipar as sombras é acender a luz da verdade. Na manhã seguinte, Juliana e João começaram a elaborar um plano. Eles sabiam que precisariam de provas sólidas e, acima de tudo, cautela. Mas Juliana estava determinada. Aquela seria a última vez que suas velas seriam usadas para algo que não iluminasse apenas o bem. Juliana e João sabiam que não poderiam agir sozinhos. A ideia de envolver a polícia parecia arriscada, mas era o único caminho. João, com sua experiência de anos na feira e seu jeito carismático, sugeriu que eles procurassem alguém de confiança. Conheço um policial aposentado, o Sr. Mauro. Ele costumava vir à feira para comprar especiarias e sempre foi justo com a gente. Talvez ele possa nos orientar, disse João, enquanto ajudava Juliana a organizar a barraca. Juliana hesitou, mas concordou. Naquela tarde, João levou Juliana até a casa de Mauro, um homem em seus 60 anos com olhos atentos e uma voz firme. Após ouvirem tudo, Mauro balançou a cabeça lentamente. Isso é grave. Vocês estão lidando com algo maior do que imaginam. Se for mesmo o que penso, essa rede pode estar operando há anos, mas precisamos de provas concretas para agir, disse Mauro enquanto tomava um gole de café. Juliana colocou o pacote sobre a mesa, os dedos trêmulos. Isso é tudo o que encontrei. Eles estão usando minhas velas, Sr. Mauro. Não posso continuar sendo cúmplice disso, disse ela, a voz firme,
apesar do medo evidente. Mauro olhou para o pacote e assentiu. Vamos precisar de mais, mas se vocês estiverem dispostos a correr o risco, podemos expor toda essa operação, disse ele, seu tom carregado de seriedade. Ah, amigos, como é assustador quando o caminho à frente exige coragem e sacrifício. Para Juliana, aquele era o momento de decidir se enfrentaria o perigo ou continuaria vivendo nas sombras do medo. Com a orientação de Mauro, Juliana e João começaram a trabalhar em um plano. Eles decidiram que a próxima entrega de Roberto seria monitorada de perto. Mauro contataria antigos colegas da polícia para garantir apoio, mas precisavam agir com cautela para evitar que qualquer suspeita recaísse sobre Juliana. Na noite seguinte, a feira estava mais movimentada do que o normal. As luzes das barracas iluminavam o local, criando uma atmosfera aparentemente tranquila. Mas Juliana sabia que algo grande estava para acontecer. Roberto apareceu como esperado, mas desta vez ele estava ainda mais nervoso. Quando se aproximou da barraca de Juliana, ela manteve a compostura. Preciso das velas agora, disse ele, quase sussurrando. Juliana entregou o pedido, sabendo que Mauro e João estavam observando de longe. Roberto deixou o dinheiro e saiu rapidamente, misturando-se à multidão. Mauro seguiu Roberto discretamente, enquanto Juliana tentava continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Mas o peso da tensão era quase insuportável. Vai dar tudo certo, Juliana. Confie no Mauro. Ele sabe o que está fazendo, disse João, tentando tranquilizá-la. De longe, Juliana viu Mauro acenar para um grupo de homens. Eles seguiram Roberto até um depósito afastado, onde o flagrante foi feito. A operação revelou não apenas os pacotes escondidos nas velas, mas também outros itens contrabandeados. Ai, amigos, como é gratificante quando a justiça começa a iluminar os cantos mais escuros. Juliana sentiu um alívio imenso ao saber que sua coragem havia feito a diferença. No entanto, ainda havia um obstáculo a ser enfrentado: Lúcia. Durante o tumulto, ela tentou espalhar boatos de que Juliana estava envolvida voluntariamente no esquema, na esperança de desviar a atenção de si mesma. Sempre soube que essa garota tinha algo a esconder. É isso que dá confiar em gente que tenta subir rápido demais, dizia Lúcia com um sorriso venenoso, mas João não deixou barato. Cuidado, Lúcia. Quem espalha mentiras costuma tropeçar na própria língua, retrucou ele, atraindo risadas de outros feirantes. Juliana sabia que precisaria enfrentar as consequências das suspeitas e do julgamento de alguns, mas naquele momento ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: alívio e força para continuar. Nos dias que se seguiram, a feira foi retomando seu ritmo normal. Mas o impacto da operação ainda pairava no ar. Juliana, agora livre do peso do esquema de contrabando, sentiu uma leveza que não experimentava há tempos. A coragem que demonstrara a transformou em um símbolo de força e determinação entre os feirantes. No entanto, as consequências ainda estavam presentes. Algumas pessoas, como Lúcia, continuavam a espalhar dúvidas sobre o papel de Juliana na história. Mas, para cada olhar desconfiado, havia dois cheios de admiração e apoio. Você é mais forte do que imagina, Juliana. Não deixe que as palavras de quem não conhece a verdade te afetem, disse João, enquanto ajudava a reorganizar a barraca. Com o apoio de João, Mauro e outros feirantes, Juliana decidiu dar o próximo passo. Ela transformou sua pequena barraca em uma loja de velas artesanais, onde cada peça carregava uma história de superação. As pessoas vinham de longe para conhecer seu trabalho, atraídas pela autenticidade e dedicação que Juliana colocava em cada vela. Ah, meus amigos, como é inspirador ver alguém pegar as cinzas do que parecia destruído e transformá-las em algo novo, algo belo. Juliana não apenas venceu, ela iluminou o caminho para outros seguirem.
Certa tarde, enquanto Juliana estava na loja, sua mãe entrou carregando uma vela que a filha havia feito anos atrás. Era simples, mas especial, com um aroma de lavanda que trazia memórias de tempos mais tranquilos. Você me ensinou algo, Juliana. Não importa o quão escuro o mundo pareça, sempre há uma forma de acender uma luz. E você é essa luz para mim, disse Rosa, segurando a vela com carinho. Juliana abraçou a mãe, sentindo que finalmente haviam deixado o passado para trás. A loja não era apenas um lugar de trabalho, era um símbolo de tudo o que tinham enfrentado e conquistado juntas. Ah, amigos, a história de Juliana nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, há força em persistir e em acreditar que a luz sempre supera a escuridão. Porque no final, são as nossas escolhas, não as circunstâncias, que definem quem somos. E com um sorriso caloroso, eu concluo que a coragem de Juliana inspire vocês a enfrentar os desafios, a perdoar o passado e a construir um futuro que brilhe com a força das suas próprias conquistas. Afinal, meus amigos, até a menor chama pode iluminar o caminho mais sombrio. Gostou da história de hoje? Eu sou Valentino e fico feliz em ter você aqui para mais um capítulo repleto de lições e inspiração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima, porque cada bolso tem sua própria história.